Amém. Que bom, que sábado de alegria, né? Maravilhoso Deus, nós te louvamos, te exaltamos por estar, Senhor, na tua casa nesta manhã, para mais uma vez, Senhor, aprendermos a tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida da sua filha, a sua família, Senhor, estende a sua mão para continuar abençoando. E nesta manhã, Senhor, cada aluno possa receber de ti a orientação, Senhor, como devemos seguir a nossa vida espiritual. Seja, Senhor, a tua bênção no nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja do Senhor, irmãs e irmãos, obreiros, podeis assentar. Eu quero cumprimentar o pastor da igreja, a pessoa dos representantes que aqui estão, os membros da diretoria, o pastor Eliel Gabi, coordenador da escola, todos os seus colaboradores e cada um dos alunos tão especiais que dispostamente já estão aqui nesta manhã para estudarem a palavra do Senhor. É uma escola relevante no Brasil, essa EBO aqui em Curitiba, conhecida em todo lugar. Cumprimentar os pastores, decanos que aqui estão, desde Catarina a outros como o pastor Porto e vários outros companheiros queridos que aqui estão. Meus irmãos, vocês tiveram início ontem com o pastor Silas, não foi? Ontem? Foi ele que começou. Ok. Pastor José Lopes. Eu pedi à direção da escola que o convidasse de volta para esse horário. Ele está no plenário? Foram chamar. Por quê? Eu preciso ir a Joinville agora. A outra aula nossa é 16h30. Minha esposa, Anelise Cristina Reitz, ela, desde que teve a DAS, apresentou um quadro de tireoidite subaguda, uma síndrome na tireoide. Nós vemos lutando com esse quadro e houve um agravamento de ontem para cá. Eu fui comunicado agora que a Anelise foi para o hospital. Então eu preciso ir lá porque hoje, sábado, no hospital da Unimed, preciso que eu esteja lá para acionar algumas, vamos verificar com a administração quais são as providências que tem que tomar. Com certeza, uma situação emergencial que vai ser resolvida e eu retorno às 14 para estar tranquilamente aqui na aula da tarde. Então eu vou pedir por gentileza ao pastor, meu companheiro professor, que iniciou as aulas ontem, que pegue este horário. E assim eu posso atender lá a família, como é perto, eu vou e volto, e terei tranquilidade para a tarde estar aqui bem calma em relação a isso. Vocês aqui com certeza tem alguém aqui que é solidário a mim, porque todo mundo que tem uma pessoa com enfermidade em casa sabe o que é isso. Nós estamos há mais de 8 meses enfrentando esta situação com a minha esposa. E eu sei que Deus dará uma saída. Aliás, é um tratamento feito inclusive com um dos especialistas aqui de Curitiba, muito conhecido, que é o Dr. Hans Graf, é um grande endocrinologista, e agora nós estamos com um atendimento com ele, e eu tenho certeza que isso, e com a ajuda do Senhor, pois só Ele pode realmente trazer a cura. Caso difícil, meu irmão, só Deus, não é? Só Deus. Enquanto ele chega, ok. Enquanto ele vem, deixa eu fazer apenas uma propedêutica aqui do nosso tempo. Meus irmãos, nesta escola, eu percebi que nós temos temáticas muito relevantes. Será uma escola de grande aprendizado para cada um de vocês. A daqueles que estão aqui em várias
várias escolas que já fizeram o ciclo completo das disciplinas e que recomeçam, e eu acho que isso é muito bom, faz uma reciclagem, recomeçando novamente a fazer as suas disciplinas, revendo, crescendo mais, porque na verdade cada edição, mesmo quando o ciclo de todas as disciplinas são completos, que vem outro, o professor que vem ministrar geralmente vai trazer acréscimo, angularidades que você não tinha estudado ainda, e você volta com certeza a rever, e isso acrescenta o seu conhecimento. Pegue a sua apostila, vamos abrir na página 37, na página 37, que é a nossa disciplina. Então nós teremos a antropologia teológica, onde nós vamos abordar corpo, alma e espírito. E nós vamos fazer primeiro um introito, uma rápida propedêutica, uma introdução desta disciplina, para você depois já pegar o caminho e deixando nós tratarmos da ênfase essencial um pouquinho mais na frente. Um pouquinho mais na frente. Encontraram o texto? Ok, todo mundo tem a sua apostila. Então, é natural que todos nós, de todo tempo na sociedade, os que pesquisam, estudam, e o homem comum, ele quer conhecer a sua origem, a sua arquê, sua história, os seus ancestrais, de onde vem. Quando criança, ainda bem pequenos, quando de nós não faziam várias perguntas, e ao longo da vida, quantas vezes procuramos saber acerca das raízes da nossa família. Você já viu um questionamento interessante, que são as pessoas que são filhos adotivos e os pais adotivos escondem dele de onde ele nasceu, quem são seus pais biológicos, e eles ficam numa busca permanente disso. Tem deles que desconfia, foi toda uma história construída de como foi, e finalmente ele descobre que são filhos adotados. E tem todas essas pessoas um grande questionamento, eles querem saber quem são seus pais biológicos, uma busca psicológica da sua origem, de onde foi que eu vim. Isso é um negócio muito interessante. Hoje em dia se recomenda que ninguém que vai adotar esconda mais isso, porque isso é um problema para ser lidado mais tarde, né? Quando chega lá na frente, vai ter que lidar com essa situação. O homem é um ser vivente sobre a face da terra, e a luz da ciência atribui a condição de animal racional, o que pode ser condicionado pelas circunstâncias em que ele está inserido e programado. Quando os filósofos fizeram a conceituação de homem, é interessante que esse conceito que nós temos do homem racional, que é de Aristóteles, houve outros conceitos. E quando estava na formação desses conceitos, houve algo muito interessante. Um filósofo dissera que o homem, para definir a definição de homem, o homem era um bípede implume, ou seja, ele é um animal de duas pernas que não tem penas, o bípede implume. Era um conceito procurando achar uma forma de conceituar o homem, até que mais tarde vem então Aristóteles dizer que o homem é um ser racional, e aí dele vem esta concepção. Na verdade, quando nós falamos das angularidades todas do homem, o homem no seu ser integral,
ele é um ser com várias facetas, vários ângulos, não é? Que é um ser racional, ele é um ser espiritual, ele tem dimensões sociais, e assim vai, várias angularidades. Há um conceito que permaneceu, e é do nosso tempo, o conceito do homem como ser político-econômico, que vive em sociedade e tem por motivações maiores a sua existência em sua situação econômica e o quanto de poder político consegue acumular. E os irmãos que estudam aqui, a maioria aqui são gente letrada, lembra que essa ênfase do homem político-econômico nós temos principalmente em Karl Marx. Frederic Karl Marx, o pai do comunismo, o marxismo, dizia o tempo todo, e essa era a ênfase, de que a necessidade nossa é uma necessidade. Portanto, para nós existirmos, nós somos os seres políticos, nos movimentamos assim, as classes sociais, nós temos a necessidade da nossa subsistência e, portanto, político econômico, vivendo, portanto, na sociedade, toda a trama, portanto, desse existir está nessa busca do comando do poder político para lidar com todas as questões econômicas. E o estudo, então, da teologia, mais especificamente da teologia sistemática, que a doutrina que se preocupa em estudar todos os espaços e as dimensões do conjunto de doutrinas, nós temos então a parte da antropologia, que se preocupa, portanto, com essa dimensão específica do homem. E aí nós vamos então para a teoria da origem do homem. Então existe fundamentalmente duas teorias, que, independente das variações que possam apresentar, buscam, portanto, explicar a origem do homem. Nós temos o evolucionismo e o criacionismo. Os evolucionistas explicam que nós viemos de... Primeiro, nós somos bem no popular, se o irmão for estudar direitinho a teoria evolucionista, nós vamos observar que a gente veio do ameba. Era um ser unicelular e que se tornou pluricelular e que foi crescendo num caudal propício para isso, num ambiente há milhões e milhões de anos atrás, até que chegou a um estado de vida. Essa vida vai evoluindo até chegar ao estado de consciência, sendo o último estágio lá um macaco. Essa é a explicação dos evolucionistas. Portanto, nós, na explicação deles, a gente era uma ameba, um ser unicelular, e vai tendo ao longo dos anos uma evolução até chegarmos, portanto, ao estado de sermos homens, pessoas conscientes, passando por todos aqueles caminhos. Não é matéria de nós detalharmos aqui, mas se nós formos buscar com critérios científicos sérios o evolucionismo, ele tem várias falhas, o chamado elo perdido, que não vai se encontrar, e nós temos várias falhas. Portanto, o evolucionismo é uma explicação para a origem do homem, dando a entender que nós somos o subproduto de uma evolução que sai de um estado simples de vida até chegar a esse estado complexo que nós temos hoje, a composição evoluída de mente, de estado de consciência. E nós temos a outra, que é o criacionismo, não é? O criacionismo. Na página 30, na página 38,
Você tem aqui, nós fizemos então um levantamento para a tua pesquisa sobre o evolucionismo de Charles Darwin, na página 31. E na página 39, um levantamento em torno do criacionismo. Vamos ver aqui rapidamente só um detalhe sobre o evolucionismo ainda. A proposta central da teoria evolucionista, ela reside inicialmente no fato de que a matéria com vida surgiu de uma forma causal milhões de anos atrás, sob a forma de um ser unicelular, de uma matéria muito simples. A partir dessa criatura teriam surgido todos os demais seres vivos que existiriam ou ainda vão existir, né? Charles Darwin foi um neto de um pastor, esse em inglês. Dizem que, e aí não se coloca na biografia dele, naturalmente eles não vão colocar isso, mas pesquisadores cristãos têm essas informações. Charles Darwin era um sujeito revoltado. Ele ficou muito chateado com o seu pai, vivia um estado de rebeldia, era um grande pesquisador, e quando ele então faz as observações na natureza dos animais e chega a essa construção, ele faz uma construção muito hipotética. Não é uma construção científica provada, comprovada. Na ciência você tem duas situações. Nós temos aquilo que é comprovadamente e aquilo que são as suposições científicas. Então ele cria, portanto, no livro A Evolução das Espécies, ele está construindo uma série de argumentos, cheio de suposições, para chegar a esta conclusão. E então, baseado na sua revolta, na sua chateação que ele tinha de religião, ele vai contestando o criacionismo o tempo todo. Quando ficou bem idoso, velhinho, o autor S. Bond, um inglês, que escreve a respeito dele, diz então que quando ele estava próximo à morte, Charles Darwin pede para que os amigos leiam para ele a Bíblia. E naturalmente o que foram ler? Ler o livro do Gênesis, sobre a criação. Exatamente aquilo que ele, ao longo da sua vida, contestou, escreveu e fez. E quando leram o texto do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, ele está ouvindo a leitura e está ali muito mal, moribundo já. Aí ele pede que cantem um velho hino, que cante o velho hino para ele ouvir, que era o hino que os seus avós cantavam. Cantaram o hino e ele diz aos que estavam ali bem próximos dele: passei a vida inteira pesquisando e escrevendo sobre a evolução das espécies. E todos acreditaram nisso. Muitas das coisas que coloquei como suposição científica, eu mesmo não acredito, mas acreditaram nisso. E agora, ao ouvir o som deste hino, eu me volto calmamente para pensar naquele que criou todas as coisas. Então você vê, o sujeito estava lá no finalzinho, porque, meu filho, quando chega bem no final, aí vai embora ateísmo. Interessante que essa história de ateísmo é muita teoria ou revolta. Você pode verificar. Quando você encontrar um ateu, procure saber primeiro se não é uma revolta só. É que no caminho de UTI praticamente desaparece tudo que é ateísmo. Né? Quando você vai embicando no rumo ali da UTIzinha, que desperta o pessoal quando dá para te pedir. Não tem. Eu fui aluno, eu cursei filosofia também na Universidade do Amazonas, e nós tínhamos um professor ateísta,
fez doutorado na França, em filosofia. Bom professor, grande professor. Mas tínhamos empates interessantes na classe. Nós éramos mais ou menos uns 6 cristãos, e aquele lá, quando surgiu um assunto desse, aí era empate. Um dia houve um congresso no Rio de Janeiro. Tinha um congresso de filosofia. Esse professor veio para o congresso, mas também veio alguns alunos escrever, nós viemos juntos. Isso pelo ano de 1979, por aí, 1980, os congressos do Rio de Janeiro. E quando nós vínhamos, o avião teve um problema sério, daqueles que vai próximo para cair mesmo. Nós estávamos sobrevoando ali, saindo do estado do Amazonas, entrando para a região do Pará. Quando começou, via, voltava, descia, teve gente que estava sem cinto, deslocou da cadeira, e aí começou gente a gritar e fazer também suas necessidades fisiológicas. Nessa hora, meu irmão, não era coisa que estava terrível, grito para todo lado, desespero. O professor nosso estava bem do lado, eu estava sentado bem próximo dele. Me agarrei naquela cadeira, naturalmente, o medo, mas eu estava bem do lado de um ateu. Tinha saído recentemente de um período de um congresso de jovens, onde nós afirmamos na palavra nossa fé e confiança no Senhor. Eu disse, não, mas aqui eu morro para o céu, aqui está tranquilo. Agarrei ali, e o professor, em desespero, o sujeito, uma angústia, agarrou na minha mão e disse assim, e aí, Siqueira, tu não está fazendo uma prece, não? Faz uma prece, né? Você não sabia dizer orar. Eu disse, sim, professor, eu estou orando ao Senhor. Ele disse, vamos se agarrar com Deus, né? Vamos se agarrar com Deus. Mas era um desespero, os olhos estavam para saltar. Querido, levou mais uns 10 minutos até que houve controle e se desceu num pequeno aeroporto no estado do Pará. Ah, meus amigos, foi a descida mais terrível, toda gente se arrumando, né, para descer, com toda aquela situação, mas o professor também estava naquela situação. E ele então sai todo envergonhado, e claro, aliviado também, porque aí não morreu. Foi todo mundo caçando banheiro e tal. Eu tive controle, graças a Deus, tá? Eu só dentro, mas estava tudo em paz. A roupa estava bem. Desci, passado susto, ver outra aeronave e tal, o tempo passando, as horas passamos ali. Teve gente que se alimentaram, outros não, outros foram atendidos por causa do pânico que aconteceu. Queridos irmãos, quando nós pegamos o voo novamente para seguir viagem, tínhamos uma pequena conversinha. Eu disse, professor, as aulas na próxima semana lá, nós temos aquele assunto que a gente vai falar. E nós falaríamos então, era bem falando dos pré-socráticos, e nós íamos falar sobre Parmênides, e já um filósofo que fala sobre o ser como um todo, que dá toda uma base, inclusive, Parmênides parece que está falando muito coisa da Bíblia. E nós tínhamos já tudo para falar com o professor, e ele tinha uma contestação. Ele disse, nós temos que ter aquele assunto de Parmênides. E qual é a sua posição? Ele olhou para mim assim, eu prefiro não conversar sobre isso agora, Siqueira. Eu digo, não, sabe por quê? O senhor não vai poder mais nunca falar que Deus não existe. Porque eu pensei que você fosse ateu, você não é ateu. Ele olhou para mim assim, no dia na classe que o senhor falar que é ateu e contestar, eu vou contar que dentro do avião o senhor fez as necessidades todas aqui, entendeu? À frente e atrás, vou falar. Vou dizer que agarrou na minha mão desesperada e mandou que eu orasse, pedisse a Deus, se agarra com Deus, Siqueira. Eu vou contar tudo. Então você é um crente, amor, você é um cara crente. Irmão, ele ficou caladinho e disse, nunca mais falaremos sobre isso, tá bom, Siqueira? Nunca mais falaremos. E assim foi. Então voltou, eu fiz o resto do curso, nunca mais esse professor mencionou isso. Então, caminho de UTI, nessa hora não existe esse negócio, não. Charles Darwin, o revolucionista, aconteceu isso com ele também. Bem no finalzinho, vendo a morte se aproximar,
estava então pedindo, né, que desse a vida. Ok? Se eu me dirigir à direção, o pastor já chegou? Já. Pastor Leandro, então eu vou passar e vou seguir lá rapidamente a esse socorro lá e volto. Coloquemos em pé, querido, para receber a pessoa que vai, na verdade, tem o espaço dessa aula, eu volto só à tarde. Já. Coisa. Vou levantar isso com os ateus que eu estou debatendo na internet. Vou colocar pra cá. A coisa está muito instalada. Cara, vai se levar um tiro, você não vai correndo pro hospital, você vai clamar a teu Deus. Chegou para isso, cara, vai se levar um tiro, você não vai clamar a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração pela irmã Annelise, esposa do pastor Siqueira. Já foi dito aqui que ele precisa se ausentar. Já ouviram o motivo? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo segundo dia de aula, por teres trazido o pastor Siqueira sob tua proteção. E agora, Senhor, nós levantamos um clamor diante do trono da graça, para que a irmã Annelise ela esteja sob os teus cuidados, sustentada pelas tuas formas. Guarde-a, Senhor, de todo mal. Ajude-a, Senhor Deus, neste exato momento, onde ela estiver, para que ela sinta, Senhor Deus, que o Espírito Santo está junto dela, para guardá-la, Senhor, fortalecê-la. Repreenda, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo mal que está lhe afligindo agora. Guarda o teu servo nessa viagem, livra-o de todo perigo, acidentes, e dá ele paz no seu coração, para que ao chegar lá, ele possa ver mais uma vez o milagre do Senhor na sua família. Continua conosco nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, vamos receber o pastor Silas Queiroz. Para os irmãos que chegaram hoje e não estiveram ontem, o pastor Silas Queiroz é pastor ali na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, e Deus tem o usado em todo este Brasil na ministração em escolas bíblicas de obreiros, e nos honra muito a sua presença aqui na cidade de Curitiba. E ele estará abordando já a partir deste momento a matéria Igreja, Estado e Sociedade. Pastor Silas, com toda a liberdade para entregar aquilo que o Espírito Santo do Senhor já colocou no seu coração. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dar graças a Deus por estar aqui nessa igreja. É a primeira vez que venho em Curitiba para congregar com os irmãos. Já estive outras vezes aqui, mas não tive ainda o privilégio, não tinha tido o privilégio de estar convosco, mas Deus me concede pela primeira vez este privilégio e com uma grande responsabilidade, que é falar a palavra de Deus para um público tão seleto e tão instruído na palavra como eu sei que são os irmãos. Tomai assento
Podemos sentar. Quero louvar a Deus por essa igreja, pelo seu presidente, pastor Gabi. Para nós é um expoente, uma referência no Ministério do Ensino no Brasil. Temos ouvido algumas vezes e também tido oportunidade de ter contato com literatura produzida pelo pastor Eliel, pelo pastor Wagner. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. O pastor Eliel tem estado conosco algumas vezes em Rondônia, já é bem conhecido nosso. Disse para ele ontem que a estrada de Rondônia já está bem demarcada por ele. Tem estado nas nossas escolas bíblicas e, por último, agora está indo à minha cidade, já pela segunda vez que esteve em Paraná, para ministrar a palavra de Deus. Esteve, inclusive, no último final de semana, juntamente conosco lá na cidade de Paraná. Quero agradecer ao pastor Eliel, inclusive pela coragem de ter apresentado, sugerido o meu nome para estar aqui participando desta escola. Sei que estar aqui é resultado exclusivo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus na minha vida, porque se assim não fora, seguramente eu não estaria aqui, sobretudo participando de um evento dessa envergadura, diante de homens experientes, experimentados na palavra de Deus. Eu que venho lá do longínquo estado de Rondônia, então, e para mim há uma dificuldade seguramente maior para estar aqui com os irmãos, de maneira que eu quero lhes rogar as orações durante todo esse período da escola bíblica e continuamente os irmãos se lembrarem e me apresentarem vossas orações. O tema que me foi sugerido, na verdade, já é um tema que eu tenho, pela graça de Deus, tratado de outras vezes. Diz respeito à igreja, o Estado e a sociedade. Eu quero tomar para referência, para base da nossa reflexão, João capítulo 17. João capítulo 17, a partir do versículo de número 14. João 17, versículo 14, onde nós encontramos a oração de Jesus pelos seus discípulos. Enquanto os irmãos localizam, deixo a minha gratidão aqui ao pastor Nelson Gutenberg, que é o nosso presidente da convenção estadual, e ao pastor Sadraque Muniz, que é meu pastor presidente ali de Paraná. Versículo 14 a seguir diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos irmãos, nesse texto nós temos alguns princípios fundamentais da relação da igreja com o Estado e com a sociedade, da relação, da correlação, da coexistência da igreja na sociedade, naturalmente no Estado. O versículo primeiro diz, o versículo 14, que é o primeiro que eu li, mostra muito claro que a igreja, ela não integra o mundo. Diz aqui: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus veio para edificar uma igreja, diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja, como todos nós sabemos, é um grupo de pessoas chamadas para fora. Então Jesus chamou do mundo um grupo de pessoas para servi-lo.
E esse grupo de pessoas que Jesus chamou é denominado de igreja, que é um ajuntamento de pessoas, uma assembleia, uma convocação. Então Jesus nos convocou para sermos seus seguidores. Então a sua igreja, como é o termo usado em todo o Novo Testamento, somos nós. Só que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Por isso Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo. Então a igreja, ela tem que existir como ela existe, ela coexiste, ela existe junto com o mundo, mas ela não é do mundo. Qual a relação que a igreja tem com o mundo? É uma relação de ódio. Por quê? O mundo odeia a igreja, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. A relação que a igreja tem com o mundo é uma relação de amor e de ódio. Por quê? A igreja ama o mundo enquanto pessoas, mas não o ama enquanto sistema. E o mundo odeia a igreja. Pelo menos é isso que deve acontecer. O sistema mundano, ele odeia a igreja, desde que a igreja seja igreja. Por que o mundo odeia a igreja? Ou quando o mundo odeia a igreja? O mundo odeia a igreja quando a igreja tem a palavra. Se a igreja não quiser ser odiada pelo mundo, tem um jeito: é só abrir mão da palavra. E nós estamos vivendo este processo no mundo, onde as igrejas estão abrindo mão da palavra em função de uma amizade com o mundo. E realmente, se a igreja quiser uma amizade com o mundo, é possível só tirar a palavra. Nós tiramos a palavra da igreja e a igreja vai ter uma amizade com o mundo. O mundo vai frequentar a igreja vai virar um playground, um grande clube. Vamos atender às necessidades das pessoas, daqueles que eles pedirem. Vamos fazer trabalhos sociais, culturais, artísticos, esportivos. Vamos fazer tudo e vamos tirar a palavra. A igreja será uma excelente instituição para o mundo. Essa é a tendência que nós estamos vendo hoje, da chamada igreja emergente. Uma igreja que quer satisfazer o mundo, mas a igreja não veio a esta terra, Jesus não constituiu a igreja para satisfazer ou para agradar o mundo. A igreja está nessa terra para ser representante de Cristo, para pregar o evangelho e para salvar o mundo, não para satisfazer. Então, como que a igreja como que um crente pode ter um bom relacionamento com o mundo? Abrindo mão da palavra. Só que se abrir mão da palavra, abre mão de Cristo, abre mão de Jesus, abre mão de Deus e perde a salvação. Então, eu e você temos que estar preparados para sermos cristãos. E sendo cristãos, nós seremos vítimas do ódio no mundo. Se o mundo não está nos aborrecendo, se o mundo não está nos incomodando, façamos uma reflexão da nossa vida, façamos uma reflexão da história da nossa igreja, porque a igreja está nesse mundo para ser odiada por ele. Agora hoje parece que nós queremos fazer uma meia-culpa, queremos fazer uma meia-culpa com o mundo, né? Dizer, olha, não é bem assim. Os nossos pais, eles eram muito radicais, mas não olha para o que os nossos pais fizeram. Eles eram radicais demais, eles eram contra tudo, mas eles oravam muito, passavam a noite inteira orando, faziam vigília de oração, se vestiam diferente, precisava disso. Mas hoje não, hoje nós não somos mais como nossos pais. Hoje nós temos uma igreja moderna, que ela quer desfazer a sua história, ela quer desconsiderar a sua história em nome de uma amizade, de um relacionamento amistoso com o mundo. Só que ela se esquece que tudo que nós temos hoje, o que nós somos hoje, inclusive fisicamente falando, foi construído, foi forjado no longo dos nossos pais, que eram muitas vezes retrógrados. Mas nossos pais é porque eles não tinham teologia, eles não eram formados nas faculdades teológicas, mas foram esses homens, né, e essas mulheres simples, humildes e letrados, que condenavam o pecado, que condenavam a idolatria, que viviam de maneira modesta. Foram eles que construíram as igrejas nas
Irmão, esse princípio aqui resolve tanta coisa, responde tantas perguntas teológicas, filosóficas que nós temos hoje, responde tudo isso aqui. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Odiou por quê? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, outro princípio, mas a igreja não vai viver fora do mundo. Ela vive no mundo, mas não é do mundo, mas está no mundo. Então agora nós vamos analisar durante as nossas aulas essa coexistência, como é que ela existe no mundo. Mas que os livres do mal, ela existe no mundo sem compartilhar com nada que é mal. Ela vive no mundo, ela coexiste no mundo, com o mundo, mas ela não partilha do mal. E o mal é o quê? O mal é o pecado, o mal é a consequência do pecado. Então a igreja é livre do mal porque ela é isenta do pecado. Enquanto isenta do pecado, ela está livre do mal, porque o mal é uma consequência do pecado. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Pois bem, no mundo aqui, que é esse sistema todo que existe, o mundo, através da sociedade, criou um organismo, uma ficção jurídica chamada de Estado. O Estado é uma ficção jurídica, um organismo jurídico criado pela sociedade da qual nós pertencemos. Olha só, da qual nós pertencemos enquanto cidadãos terrenos. E essa sociedade criou uma ficção jurídica, um organismo jurídico chamado de Estado. Para quê? Para suprir, primeiro para regular a vida civil, regular a vida, os atos da vida civil, os atos da vida econômica, para estabelecer limites, por exemplo, em relação à propriedade, tá? Questão do direito sucessório, direito de família e assim por diante, os vários ramos, a área da apenação, a área criminal, para punir os crimes, para garantir os serviços públicos, porque nós temos necessidades individuais, mas nós temos necessidades coletivas. E à medida que o homem se reuniu na polis, na cidade, aí que as necessidades coletivas aumentaram. Então nós temos que ter agora um gestor, chamado gestor da coisa pública, gestor dos negócios públicos. Aí nós precisamos do Estado. Imagina se cada pessoa tivesse que ter um médico somente para si. Não teria jeito numa sociedade como essa, em cidades tão grandes. Cada um tem um professor, como era antes. Na sociedade antiga, cada família tinha o seu professor. Daí inclusive vem a palavra pedagogo. Os nobres, o professor vinha ensinar em casa, era exclusivo. Depois que foram surgir as escolas públicas ao longo do tempo, para que agora as classes fossem formadas e as crianças fossem aprender coletivamente. Então daí uma necessidade coletiva. Daí nós temos a necessidade de transportes, a distribuição de serviços, como uma energia elétrica, como uma água encanada, como a coleta de lixo. Imagina se cada cidadão curitibano tivesse que pegar o seu lixo e dar uma deposição final para ele, como seria? Mas não, você coloca simplesmente lá no cesto e no outro dia já não está no lugar. Então tem um Estado para fazer isso, tem uma organização. E interessante que Deus está de acordo com o estabelecimento desse Estado. Deus está de acordo e Ele nos coloca subordinados a esse Estado, desde que esse Estado não nos coloque em confronto com a sua vontade. Enquanto nós não for confronto com a vontade direta de Deus, nós estamos subordinados à autoridade do Estado, porque Deus é que estabeleceu todo tipo de poder. Todo tipo de autoridade foi estabelecido por Deus em qualquer nível. Em qualquer nível, toda autoridade foi estabelecida por Deus. E essa ordem para organizar e para governar foi Deus quem deu. Ainda lá no Gênesis, quando ele disse assim: olha, governai sobre a terra, dominai a
terra, sujeitai-a. Aí o homem agora vai lavrar a terra, vai agricultar a terra, vai produzir a terra e vai governar a terra, inclusive governar os animais. Então esse poder de governo humano, foi Deus quem deu, Deus quem estabeleceu todo esse poder. Veja, irmãos, por exemplo, no nosso sistema de Estado moderno. O nosso Estado moderno, ele não é muito antigo, ele é fruto de uma concepção de uns 200 anos atrás, nem tanto isso. Ainda antes da Revolução Francesa, o nosso sistema de Estado foi idealizado com base nas teses de Rousseau, que escreveu o contrato social, falou do contrato social, que a sociedade tinha que realizar um contrato. É claro que Rousseau, ele escreveu dentro de uma outra perspectiva, ele não via a figura de Deus. Aliás, ele escreveu para tirar a figura de Deus, né? Rousseau, como outros pensadores da época do Iluminismo, tudo que eles fizeram para tirar a figura de Deus, mas tem uma explicação. Eles estavam errados, mas tem um motivo. É porque eles estavam se levantando contra o poder divino que estava sendo manipulado pela Igreja Católica, ou pseudamente manipulado pela Igreja Católica. A Igreja Católica era representante do poder divino na época, toda a Europa, especialmente, que é o mundo antigo, e eles representando o poder divino, a Igreja Católica representando o poder divino ali, oprimia todas as classes, porque a Igreja Católica sempre foi amiga do poder, sempre foi amiga do poder. A Igreja Católica só começou a pensar nos pobres quando ela foi apeada do poder. Em todos os países europeus, quase todos, onde ela foi apeada do poder, ela deixou então agora de cuidar da nobreza e passou agora a se preocupar falsamente com os pobres. Então nós vamos falar lá na frente sobre a doutrina social da igreja, que é do século XX, do evangelho social que eles criaram, da teologia, né? Da prosperidade, da libertação, melhor dizendo, teologia da libertação, que eles vêm cunhar para misturar com a política, inclusive, porque antes a igreja católica sempre foi inimiga dos pobres, ela sempre esteve do lado dos poderes dominadores. O prejuízo que a Igreja Católica causou para a humanidade nesses mais de 1500 anos é algo incalculável. Por isso hoje, vou só abrir um parêntese, quando eu vejo cantores evangélicos aparecendo por aí cantando de mãos dadas com os padres da Igreja Católica, é de se arrepiar, porque nós estamos fazendo uma aliança, né, que é impossível de ser feita, espiritual e historicamente. Mas deixa eu fechar esse parênteses e voltar lá. Então Rousseau, como os demais pensadores, eles idealizaram um Estado sem Deus, porque a Igreja Católica, a imagem de Deus que ela levava para a humanidade como um todo, ninguém aceitava. Se fôssemos voltar um pouco atrás, nós vamos dizer que a Reforma Protestante, ela não conseguiu trazer a transformação política por completo, como era necessário trazer, pelas controvérsias que existiram, pela riqueza que alcançou muitos protestantes, e muitos protestantes também passaram agora a se tornar opressores. Um escritor que aponta muito bem isso é Max Weber. Ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele exagera um pouco, na verdade, mas há um grande fundo de verdade nas teses de Max Weber, de que os próprios protestantes que trabalharam para libertar as classes oprimidas, porque o Evangelho liberta de todo tipo de prisão. Então o mundo saiu do feudalismo, mas agora vai surgir a burguesia, e muitos protestantes aderiram à burguesia, e a história registra isso. Então agora o Estado burguês se tornou um Estado opressor. Pois bem, o Estado que nós temos hoje então é dessa visão francesa, e também de um outro francês chamado de Montesquieu, que idealizou a tripartição dos poderes, ainda no século XVIII. Montesquieu, ele idealizou o Estado tripartido, né? Seria o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Foi ele que idealizou.
Aí então nós temos essa concepção desse Estado moderno, do jeito que nós temos hoje, com 3 poderes funcionando, no sistema republicano, como é o nosso, né? Republicano, res pública, quer dizer, coisa do povo, governo do povo, governo nasce do povo. Mas daí onde eu quero voltar à questão do poder de Deus para governar, só passando nesse assunto agora no começo. Então nós temos, Deus deu o governo, o poder para o homem governar a terra. O homem criou o Estado, nem por isso Deus não autentica o Estado. Veja que, só mais um exemplo bíblico, quando Jesus é inquirido sobre a questão do imposto, do tributo, ele pega a moeda e pergunta: de quem é essa instituição aí? Ele diz assim: de César. Aí ele diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então ele ali ratifica, chancela a existência do Estado. Jesus não se levantou contra o Estado. Quando ele estava perante Pilatos, e Pilatos disse: tu não sabes que eu tenho poder aqui para te soltar, para te prender? O que Jesus disse assim: olha, nenhum poder você teria se de cima não te fosse dado. Então Pilatos estava governando ali, o poder que ele exercia era o poder que Deus tinha dado, era o poder de Deus. E Deus sempre usou os governantes como quis. Lá em Provérbios diz assim, que como ribeiros de água é o coração do rei nas mãos de Deus, ele o inclina para o que ele quer. Então o coração das autoridades está na mão de Deus. Deus governa, comanda. Por isso que ele chama Ciro de meu servo, meu ungido. Ele usou Ciro e usou tantos outros governantes. Quando a gente vê a história, por exemplo, do povo de Israel em relação aos reis, como que Deus governava através do coração dos reis. E quando Deus quer abençoar um servo dele, ele usa a autoridade também, como fez com Mardoqueu. Faz o rei perder o sono à noite, ler as crônicas, encontrar o nome de Mardoqueu e perguntar: o que foi feito para esse judeu aqui? Não foi feito nada, ele é mais um aí. Pois olha, eu quero honrar esse homem. E no outro dia ele encontra o próprio Amã, que era inimigo dele, e fala: esse homem aí tem que ser honrado, montar fazer não é uma carruagem, né, que chama o animal lá, o cavalo do rei, e sair com ele pelas ruas, dizer: olha, isso aqui é o homem do qual o rei se agrada. Olha, boa ideia, gostei, Amã, prepare isso e você que vai puxar o cavalo. E no outro dia sai lá Mardoqueu sendo louvado, porque o coração da autoridade está nas mãos de Deus. Então nós vamos analisar que nós não podemos nos levantar contra a autoridade. Crente não se levanta contra a autoridade. Se a autoridade está usando a espada contra nós, não vamos criticar a autoridade, não vamos murmurar contra a autoridade. O que nós temos que fazer é falar com quem manda na autoridade. E não é para amaldiçoar a autoridade também não. Nós temos que nos sujeitar à autoridade. Se a autoridade usar a espada sobre nós, muito obrigado, Senhor. Porque quem governa a nossa vida, sobretudo, é Deus. Aleluia. E Deus às vezes usa a autoridade para nos castigar. Deus usa a autoridade para nos castigar. E glória a Deus por isso. E Deus é que manda. Nós temos esse entendimento. Nós não somos bestas irracionais. Nós somos cristãos, temos a mente de Cristo. E nós sabemos que Deus está acima de tudo. Então nós nos sujeitamos às autoridades. Romanos 13, nós podemos talvez ler daqui a pouco, é muito claro sobre esse assunto. Muito claro sobre esse assunto. Eu tenho aprendido a analisar esse assunto, e às vezes aprendido na teoria uma coisa, aprender na prática, se na pele é melhor às vezes, né? De que quando tem alguma coisa na justiça, na mão de uma autoridade, você, irmão, vá orar a Deus, faz: Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quer que eu passe por essa punição, Senhor, amém, eu vou passar, Senhor, muito obrigado, se é a tua vontade, faz isso, vai dar certinho, vai dar tudo certo. Saiu a sentença contra você, pega a sentença: Senhor, muito obrigado, a sentença veio de Deus para você. De Deus, de Deus. Como de Deus? A sentença é contra mim. Veio de Deus para você. Agradeça a Deus. E se você for recorrer, ore a Deus, Ele te orientar, Ele vai estar na frente do tempo dele, permitir que seja revertido. Mas não percamos esta
visão. Eu devo ler os textos depois para aclarar um pouco mais isso. Mas, falando sobre esse poder, eu quero nessa introdução, inclusive, nessa primeira parte, eu estou me detendo um pouco mais nessa relação entre a igreja e o Estado, porque eu creio que nas outras aulas nós falaremos mais em relação à igreja e à sociedade, não o Estado. E nós vamos pegar a apostila daqui a pouco. Por exemplo, o voto. Voto é exercício do poder de Deus. Voto é exercício do poder de Deus. Que bom que nós estamos falando sobre isso agora, porque esse ano não é um ano eleitoral, porque eu não tenho nenhum vínculo, né, aqui eleitoral com ninguém aqui, e lá no meu estado, pela graça de Deus, eu tenho independência também pela bondade de Deus, até porque eu penso que a igreja ela deve ser orientadora, mas não militante política, orientadora, sábia, porém não militante política. O ativismo político não faz bem à igreja. O partidarismo político não faz bem à igreja. O Evangelho está acima disso. Nós, como cidadãos, temos que cumprir o nosso dever, ser sábios e exercer o nosso voto. E eu quero demonstrar para os irmãos aqui que cada um é responsável pelo seu voto e é responsável diante de Deus. Acompanhe o raciocínio, depois você pode conferir tudo lá na sua Bíblia. Alguns versículos eu creio desse momento. Eu já falei que lá em Gênesis, Deus mandou o homem governar a terra. E eu já demonstrei que esse governo agora, em grande parte, é exercido nas coisas públicas pelo Estado. Eu já procurei mostrar, citando a Bíblia, que esse Estado está dentro da vontade de Deus, que essa autoridade desse Estado foi dada por Deus. Vamos ler esse texto, Romanos 13. Vamos ler esse texto é fundamental. Romanos 13, muito conhecido, mas vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro, ela é serva de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, instrumentos de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Pois bem, todas as autoridades foram constituídas por Deus. Não significa que foram escolhidas por Deus. Há uma diferença. Há uma diferença entre escolher e ordenar ou constituir. Deus dá liberdade ao homem para estabelecer as suas escolhas, sobretudo quando o homem assim o quer. Vemos a história de Israel, quando o povo queria um rei, insistiu em ter um rei. Então Deus falou: então tudo bem, tenha um rei. E agora eles teriam que ser sujeitos a esse rei. Então o sistema de governo é a sociedade que existe, que escolhe. Nós tivemos muito tempo
os reinos monárquicos. Hoje as monarquias são apenas uma figura ilustrativa em alguns países do mundo, como a Inglaterra, por exemplo. Nós ainda temos regimes ditatoriais, mas a grande maioria do mundo é a democracia. E a democracia, inclusive, que agora está crescendo também no Oriente Médio, nos países da Liga Árabe, que é David Hahn que escreveu um livro, acho que é David Hahn, dizendo assim: como a democracia elegerá o anticristo. Se nós olharmos para a Bíblia, o sistema que mais amolda para a escolha do anticristo é o sistema da democracia, que é a aclamação do povo, que o anticristo será aclamado pelo povo. Pois bem, na democracia, o povo escolhe os seus governantes. Nossa Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Isso aí é o exercício direto, né? Todo o poder emana do povo. Nós, cristãos, sabemos que antes de sair do povo, esse poder de governar veio de Deus. Antes de nascer em nós, esse poder vem de Deus. Como é que eu governo? Todo o poder emana do povo que o exerce. Como é que eu exerço esse poder? Eu exerço esse poder através do voto. Quando eu escolho alguém, eu estou exercendo esse poder. Quem me deu esse poder para governar? Deus. Deus me deu o poder para governar a terra. Deixa eu fazer uma ilustração bem simples para aclarar aí, talvez, esse assunto. Quando a gente vê um homem colocando uma coleira num cachorro e saindo puxando esse cachorro com a sua coleira, quem deu o poder para o homem fazer isso? Me ajude. Quem deu o poder para o homem fazer isso? Deus. Quem deu o poder, vai facilitar para os irmãos agora. Quem deu poder ao homem para governar sobre os animais? Deus. É Deus, irmão. Parece tão simples, mas é para a gente entender a amplitude da nossa responsabilidade. Nós não somos seres autônomos. Depois nós vamos falar da filosofia sobre a luta pela autonomia do ser humano. Nós não somos autônomos, nós estamos no mundo exercendo um poder que Deus nos deu. E veja como as coisas são importantes. Deus deu o poder ao homem circunscrito à terra. Sabe o que significa? O homem jamais se estabelecerá em qualquer outra parte do universo. Vou repetir. O homem jamais, você pode ouvir falar de viagens aí para Marte, para qualquer planeta. Você nunca vai ouvir a ciência, o homem nunca vai alcançar se estabelecer em qualquer outra parte do universo. Ele vai em algumas outras partes, mas ele tem que ir com todo o aparato da terra, inclusive alimento da terra, toda a manutenção da terra. E ele tem que ir e voltar logo, senão ele morre, porque Deus só deu o poder ao homem para governar sobre a terra. Pode a ciência evoluir, multiplicar, descer, subir, o homem nunca vai se estabelecer, vai onde for. Tudo que ele leva, bonitinho, um alimentozinho, tudo que ele levar, o oxigênio para respirar, enquanto tiver oxigênio da terra, ele fica lá. A hora que acabar, ele morre, porque Deus falou: você vai governar só sobre a terra. Ponto final. Bendito seja o nosso Deus, que tem o controle de tudo. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Irmãos, isso é importante para a gente crer mais em Deus, para a gente temer mais a Deus e para a gente ser mais espiritual. Nós estamos sendo muito carnais, seculares, jurídicos, materiais, econômicos, e nós temos que ser mais espirituais. Nós
Escuta bem. Quando eu voto, né? Aleluia. Então, Deus deu poder ao homem para governar a terra. O homem criou o Estado para governar na parte coletiva. Vamos acompanhando o raciocínio. As questões coletivas são governadas através do Estado. O Estado existe para atender as necessidades coletivas. E eu tenho como instrumento para isso o voto, para escolher as autoridades. Quando eu escolho uma autoridade, eu faço através do voto. Esse voto é o poder que Deus me deu. E tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Veja o que está escrito aqui. Olha só. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Vou abrir uma pergunta aqui. Cabe aqui incluir a palavra, o verbo votar? Sim ou não? Sim. Vou repetir. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, o voto está aqui, não está? Sim ou não? Sim. Então vamos ler agora pensando no voto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, inclusive votar. Fazei tudo para a glória de Deus. Agora eu vou dizer para você onde estão os pecados. Quando o eleitor vende o voto, ele está pecando. Quando ele vota por interesse, ele está pecando. Quando ele negocia o voto por qualquer tipo de vantagem, está pecando. Quando uma instituição faz aliança com algum candidato por interesse, está pecando, porque o voto é para ser usado para a glória de Deus. E se nós votarmos para a glória de Deus, quando nós orarmos a Deus, nós teremos credibilidade diante dele e ele mandará nas autoridades em nosso favor. Se você quer ter poder espiritual sobre as autoridades, vote para a glória de Deus, porque é Deus que manda nas autoridades. Quem manda no mundo é Deus. Foi Deus que criou e ele não perdeu o governo do mundo. Agora vote limpo, escolha limpo, porque você como igreja, eu como igreja, vamos ter a autoridade de chegar diante de Deus e pedir a intervenção de Deus. E Deus intervém, ele coloca a autoridade, mas ele tira também. Ele que fere, ele que mata, ele que faz viver, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e a igreja é representante do Senhor Deus. E bendito seja por isso, em nome de Jesus. Há uma visão pequena, tacanha, mesquinha, egoísta em relação ao voto. Por isso que eu não mando no voto de ninguém, nem da minha esposa. Eu converso com ela e nós sempre decidimos de uma maneira consensual. Mas ela manda no voto dela, porque ela vai dar conta do voto dela diante de Deus. Porque ela é um voto que Deus, é um poder que Deus deu para ela. Deus deu poder para ela escolher. Deus deu poder para ela governar, como deu para mim também, nessa área aí. Eu sou um cidadão tanto quanto ela é. O pastor é um cidadão tanto quanto os membros o são. O pastor pode orientar, pode aconselhar, pode falar de princípios, mas cada um é responsável pelo seu voto e vai dar conta dele diante do Deus Todo-Poderoso. É preciso estabelecer isso, porque o vínculo da igreja com o Estado é um vínculo profético, um vínculo independente, um vínculo profético. O reino de Deus não precisa de dinheiro do Estado para se manter, porque ele é o reino de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O dinheiro de Deus está na mão dos seus filhos, daqueles que o temem, daqueles que o servem. Se for preciso ele incomodar, trazer lá Irão de tiro, ele traz para ajudar, mas é Deus quem governa todas as coisas e tudo tem que ser para a glória do nome dele. Especialmente no Brasil, onde nós vivemos no estado laico,
onde a laicidade ela é mal interpretada, porque laicidade não é laicismo. Hoje estão querendo constituir um Estado laicista, não um Estado laico. O Estado laico, embora nós sabemos que, como cristãos, que poder acima de tudo é Deus, mas a sociedade moderna, o Estado moderno, como nós já falamos, vê essa questão laicista, que eu já disse, por causa da Igreja Católica, que perverteu a autoridade divina, a autoridade que eles tinham de Deus. Então o problema da Igreja Católica é que fez um prejuízo estrondoso para a humanidade em todos os sentidos. Isso é história. Pois bem, mas sobretudo no Estado laico, onde a nossa Constituição veda a igreja receber subvenção pública para o culto. A subvenção pública é quando a igreja vai fazer alguma ação de interesse coletivo, de interesse social. Aí o Estado pode cooperar, artigo 19 da Constituição Federal. Aí o Estado pode cooperar naquela ação coletiva. Agora, para o altar, não. Aqui no altar, esse altar aqui é mantido exclusivamente por dízimos e por ofertas. Pode ser a oferta da viúva, mas essa é a oferta que o Senhor Deus honra e que Ele recebe, e o culto não pode receber nenhuma outra origem de recurso, porque aqui é mantido por aquela oferta que traz para adorar, honrar a Deus Todo-Poderoso. Oferendas que venham com outros interesses não honram a Deus e honram ao homem, e isso a igreja não precisa receber. Nossos pais não faziam assim, e Deus nos abençoa. Nós vamos manter a palavra, e a palavra, ainda que o mundo ele nos odeie, nós vamos continuar com a palavra, porque continuando com a palavra, nós continuamos com Deus Todo-Poderoso. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Não vote antes de orar, e ore bastante. Peça a orientação de Deus, apresente os candidatos. E se o candidato for irmão, ore também, porque Deus é que vai te orientar. Porque nós temos tido bons exemplos de irmãos na política, como temos tido maus exemplos, péssimos exemplos, e de uma forma ou de outra a igreja não se vincula aos partidarismos. Sabe por quê, irmão? É o seguinte: toda pessoa que se elege, mesmo os nossos irmãos, eu tenho amigos que estão na vida pública, ele se elege com partido, sobretudo os que vão ao parlamento. Eles vão compor uma bancada no Congresso Nacional, eles têm compromissos partidários, e esses compromissos não são necessariamente a visão da igreja, e esse não é o papel da igreja, irmão. Esse não é o papel da igreja. Nós vamos orar por eles, vamos pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles, mas nós vamos tocar a nossa vida pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos confiados, ela é importante, a representação política, ela é importante, tem o seu lado de importância, mas nós não estamos confiados nela. Nós estamos confiados, devemos estar confiados no Deus Todo-Poderoso que governa os céus e a terra. Você pode bendizer ao Senhor? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vale a pena estar aqui nessa escola? Louvamos a Deus porque a palavra do Senhor ela está acima de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo disse: céus e terra passarão, porém as minhas palavras, amém. Graças a Deus. E esse é um dos objetivos dessa escola bíblica de obreiros, a primazia pela palavra de Deus. Quero com muita alegria informar e ao mesmo tempo apresentar aqui Sua Excelência, o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit,
nós o convidamos para estar aqui conosco. Ele tem uma agenda, principalmente nesses 100 dias, como ele disse no discurso de posse, muito comprometido, mas já esteve aqui anteriormente conosco, e eu gostaria de pedir a gentileza de o senhor estar aqui e trazer a sua saudação para os alunos da Escola Bíblica de Obreiros, como já informamos ao senhor. Está com ele também o seu assessor, Gilson. Pediria que ficasse de pé, por gentileza. E os irmãos querem receber o nosso prefeito, pode se colocar de pé, por favor. Vamos dar um bem-vindo a ele? Bem-vindo em nome de Jesus. Podem sentar. Bom dia, é um privilégio estar aqui, e logo que terminou o resultado eleitoral, eu fiz questão de ligar para o pastor Gabi, agradecer toda a atenção, o carinho, pela receptividade, mas deixar muito claro a ele que gostaria, na primeira oportunidade, de retornar à igreja, mas tão importante quanto retornar à igreja, deixar em público, registrado, o respeito, a admiração, o carinho a cada um de vocês e o compromisso e a tranquilidade de que a prefeitura estará sempre de portas abertas e os receberá com muito respeito e com toda a atenção devida e necessária. Portanto, venho aqui hoje, primeiro, um gesto de agradecimento, segundo, para reafirmar esse compromisso. Já tive a oportunidade de me encontrar oficialmente com o pastor Gabi, quero retribuir a sua visita, do seu filho e da sua equipe, visitando aqui também a igreja, dizer da oportunidade e da feliz coincidência, pastor Silas, de ouvi-lo hoje nesse momento. Seria muito bom se o mundo político estivesse aqui presente. O senhor demonstrou, no pouco que eu pude ouvir e ver, muita coragem, boas provocações e muita clareza em relação a uma reflexão necessária que nós temos que ter na vida pública brasileira. É muito bom ter ouvido, e é muito bom que a igreja se preocupe com esta reflexão. Está na hora de termos um freio de arrumação, de ajustarmos algumas questões e separar, como diz a Bíblia, o joio do trigo. Parabéns. E gostaria muito de ter a oportunidade de uma palestra sua, não só para os membros da igreja, mas em especial para aqueles que representam a população. Parabéns. E ao final, quando eu tive com o pastor Gabi, eu reafirmei da necessidade de uma dedicação, de uma atenção nesses primeiros 100 dias. O meu olhar para o futuro. A eleição para mim é uma missão. Eu peço muita sabedoria, mas tenho certeza que é uma missão, é algo maior. É algo que a gente está cumprindo uma missão aqui num projeto maior. E nesses dias tem sido um pouco áridos, muito desafiador, mas eu estou muito entusiasmado e determinado. Mas cada dia é uma surpresa. E ontem, pastor Gabi, nós conseguimos dar mais um passo para evitar uma crise maior numa instituição que deve ser cuidada por toda a cidade, pelo Paraná, que é o Hospital Evangélico. Evitamos ontem mais uma vez o fechamento do centro médico na região sul de Curitiba e do pronto-socorro. Então, todo dia, agora pela manhã, estava com o secretário de saúde, toda a nossa atenção é para evitar que os serviços de qualidade da cidade sofram algum tipo de interrupção. Mas nós assumimos uma situação difícil, uma dívida muito alta, próxima de 500 milhões de reais. Então nós vamos ajustar isso e vamos garantir que o transporte não perca a qualidade, a educação, a saúde, e no médio prazo retomar os investimentos que são necessários para a população. Então, novamente, pastor Gabi, muito obrigado pela visita, muito obrigado pela gentileza do convite e muito obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje e desejar a todos vocês excepcionais dias, uma excepcional formação na escola bíblica, e que Deus nos ajude para que se propague isso o máximo possível, para o maior número possível da população, e agradecer a oportunidade de participar nesse sábado, nesse encontro, agradecendo a compreensão, porque nós temos uma agenda ainda hoje da prefeitura, mas é muito bom começar esse sábado
e reafirmar esse compromisso com Deus, com vocês, para os próximos 4 anos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos ficar em pé. Vamos fazer mais uma oração em favor do nosso prefeito. A palavra de Deus nos recomenda que devemos orar pelas autoridades. Então vamos pedir a Ele, e não só agora, mas sempre, para que Ele receba, como Ele disse lá no seu gabinete, que busca sabedoria do alto. Que o Senhor lhe dê essa sabedoria e graça, e que Ele seja bem sucedido, reconhecendo que todo poder emana do trono de Deus. Vou pedir aqui a gentileza do pastor Catarino. Onde está o pastor Catarino? Por favor, fazer essa oração em favor do prefeito. Se o senhor me permite, vou pedir ao Gilson. Onde está o Gilson? Também já vamos orar por você também, Gilson, para que você seja uma bênção lá junto com o seu prefeito. Oramos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Pai celestial, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos cantadas aqui nesta manhã, ao ouvir o ensino da tua santa e gloriosa palavra. Teu servo tem sido usado a fazer essa palavra tão maravilhosa. Também te agradecemos pela presença do nosso prefeito. Aleluia! Abençoa grandemente, coroando de graça, coroando de sabedoria, para conduzir a nossa cidade, Senhor. Aleluia! De maneira que o teu nome seja glorificado em tudo, em toda a tua vida. Abençoa a tua sabedoria, todo o nosso estado. Assim te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Permaneça por um instante enquanto aguardamos a saída de Sua Excelência, Senhor Prefeito. E nós, logo em seguida, estaremos no nosso momento do intervalo para o cafezinho de 15 minutos. E retornaremos, assim que retornarmos, a irmã Jéssica estará louvando ao Senhor antes da nossa próxima aula, que terá como professor ainda o pastor Silas, em virtude de que o pastor Siqueira precisou se retirar.